gravar. Acho que agora começou a gravar. Vou disponibilizar a aula depois para quem não pôde participar. Mas vamos lá. Eu ia mostrar para vocês o cronograma e fazer um comentário de que a gente está com um atraso. Cadê o cronograma de vocês? A gente tá com uma semana de atraso, na próxima semana tem um... Na próxima não, na semana seguinte tem um feriado. Cadê? Não, PP, tá certo. Sétimo A. Então hoje, a gente tá na verdade assim, né? A aula da semana do dia 10 a gente não teve, que foi a aula do Bourdieu, que foi o dia que a professora Andresa deu a palestra sobre educação financeira. Então essa aula a gente não teve, a gente teve o Gramsci, depois a gente teve o Adorno, que na verdade já foi nessa semana de quarentena, né? E hoje seria a do Paulo Freire. Só que hoje é dia 31, né? Então hoje, na verdade, seria já a aula 6. Então a gente está com 2 aulas atrasadas, né? Essa do Bourdieu e essa de hoje, né? Então hoje eu vou dar aula do Paulo Freire, e aí na próxima semana a gente tinha contribuições da psicologia, ok. Eu tô pensando em colocar o Bourdieu aqui, porque na verdade a gente tava com a expectativa de que fosse ser menos tempo, né, de quarentena, e que assim que a gente voltasse pessoalmente eu daria essa aula que ficou faltando, essa do Bourdieu. Só que eu não tô achando que a gente vai voltar logo, não. Talvez a gente fique todo o semestre, né, tendo aulas à distância. Então eu tô pensando na semana que vem em dar a aula do Bourdieu, que ficou faltando. No dia 14, ao invés da avaliação... Vixe, fica tudo atrasado, não tem como. Tô pensando aqui que não tem um jeito fácil de fazer isso. Porque a gente vai ter então 2 aulas ainda antes da avaliação. De qualquer forma, a avaliação eu vou adiar pro dia 28. Vai ter que ser. Então, do Bourdieu eu vou deixar para trás. Não vou entrar no Bourdieu, não. A próxima aula vai ser essa aqui, Contribuições de Psicologia para Políticas Públicas. Depois... Ué, por que eu pus 2 aulas sobre esse assunto? Eu acho que eu fiz errado. Eu acho que eu fiz errado, gente. Então, vai ser o seguinte, desculpa, voltando atrás. A próxima aula vai ser o Bourdieu, e depois no dia 7, não, dia 14, dia 7 vai ser o Bourdieu, dia 14, ao invés da avaliação, essa aula das políticas públicas, que eu coloquei em 2 aqui, mas na verdade é uma só. E depois, no dia 28, aí sim que vai ter a avaliação, tá? Porque a gente vai ter tido tempo de ter, então, todo o conteúdo. Porque eu dou essa aula também na turma da noite, e a gente tá diferente lá, né? Lá eu consegui dar aula do Bourdieu, então, pra gente ficar um pouco mais alinhado e ter a avaliação, né, em dias parecidos, lá vai ser no dia 27, à noite, eu vou pôr a avaliação de vocês no dia 28. Eu vou, na verdade, refazer esse cronograma e mando pra vocês no e-mail ele refeito, porque tá um pouco confuso, né? E aí, essa semana aqui do dia 11, em que a gente teria um filme, porque teria a Juta, na verdade, a gente provavelmente não vai ter a Juta, né? Então, eu vou tirar o filme, e aí talvez eu ponha o filme na recomendação pra vocês verem em casa, se vocês quiserem. E aí aqui a gente consegue, então, retomar e não ficar mais atrasado. Tudo bem? E aí depois a gente segue em diante, sem nenhum atraso, e consegue fazer, né, a avaliação no dia correto. Não sei ainda como vai funcionar a avaliação final, mas a parcial eu vou colocar na plataforma EVA, tá? Eu tô sem acesso à plataforma ainda, mas me disseram que liberariam essa semana para mim. Assim que eu tiver o acesso, eu coloco a avaliação lá e vai funcionar como se fosse um exercício para nota, né? Vocês leiam as questões e fazem o exercício na plataforma. Tudo bem até aqui? Vocês podem mandar um okzinho no chat se tiverem alguma dúvida, ou se estiver tudo bem. Tudo bem, então tá bom. Ótimo. Beleza. Então hoje, como eu estava dizendo, hoje é a aula da emancipação em Paulo Freire, né? Esse é o texto da Gesine, não sei quem conseguiu ler com antecedência, mas ele é um texto bastante interessante, ele é um artigo, na verdade, né? Em que a autora questiona a entrada de alunos que são de classe social mais baixa, né? Que passam por uma situação de vulnerabilidade econômica e social, dentro da universidade.
E ela questiona se essa entrada na universidade garantiria para eles o processo de emancipação. Só que para fazer essa pesquisa, ela foi recorrer, né, aos autores que falam desse tema. Então, ela, para chegar no Paulo Freire, ela vai falando das influências que ele teve, né? Karl Marx, Adorno e Horkheimer, Gramsci, inclusive Gramsci e Adorno, né, que a gente já estudou. Então, foi bem legal porque ela pegou autores que a gente está estudando e está indo nesse inteirinho junto com ela, né? E para chegar até o Paulo Freire, que é o principal autor que a gente vai falar hoje, tá? Eu fiz alguns slides para vocês poderem ter o estímulo visual também, né? Aula à distância. Acho que a gente tem que modificar algumas coisas. Essa matéria eu não gosto de fazer slide, porque eu gosto mais que a gente fique, né, na discussão realmente. Mas foi o que eu consegui encontrar para a gente conseguir ter um pouco mais de qualidade na aula. E vamos lá, então. Bom, alguns lembretes, né, que eu queria falar com vocês antes de começar a aula, que eu coloquei aqui o slide, que eu tinha esquecido já. A gente tem um trabalho também, né? Abrir o cronograma, vamos voltar ao cronograma. A gente tem um trabalho que eu tinha pedido para vocês realizarem, que ele seria, né, cada grupo entrevistar um profissional da área da educação, um profissional de equipe de liderança, ou psicólogo escolar, ou alguém que tenha condição de responder, né, pela instituição. E esses trabalhos começariam aqui, né, no dia 28/4, fracasso escolar e meritocracia. A gente sorteou já os temas, certo? Vocês me falem se tem alguma dúvida sobre os temas, sobre o trabalho. Mas então não vai ser no dia 28, dia 28 vai ser a prova. Então, a partir do dia 5, né, a gente vai fazer esses trabalhos. E aí, qual que vai ser a mudança? Que vocês poderão, então, né, fazer a entrevista ou questionário com uma pessoa que vocês vão falar à distância. Não precisa mais, que eu tinha solicitado que vocês fossem até a escola, né, para poder observar o ambiente e ver como que é lá. Então, agora não vai ter mais isso, vocês podem fazer à distância. E a discussão vocês vão conduzir também, né, nesse momento da aula online. Então, no dia da aula, que for o seu grupo, tem que estar presente todo mundo do grupo para poder fazer a discussão nessa aula online, certo? A entrega da parte escrita vocês me mandam por e-mail. E que mais? Bom, o que muda é isso, então. Vocês vão poder fazer a entrevista à distância. Uma coisa importante, né? Nessa entrevista a gente precisa aplicar o termo de consentimento. E eu já fiz o modelo, vou mandar por e-mail para vocês o modelo desse termo. E vou mandar por e-mail também, né, todas as instruções do trabalho. Porque eu falo oralmente na sala de aula, tô falando agora novamente, mas eu gosto de ter isso por escrito para depois ninguém, né, ficar sem informação, sem as instruções e também os critérios que eu vou usar para correção do trabalho, tá? Então, isso eu vou enviar para vocês por e-mail. Então, do trabalho era isso. Com relação às boas práticas para aulas à distância, vocês estão tendo bastante aulas à distância nessa semana. Eu acredito que todos os professores, ou quase todos, já estão migrando para esse sistema, né? Que foi um sistema bastante elogiado pelos alunos, ao invés de ficar só com as atividades na plataforma. Só que tem algumas coisas que são legais a gente trocar dicas, assim, porque a aula à distância ela tem, né, os seus prós e contras, né? E uma das coisas que pode ser um prejuízo é da gente não conseguir focar a atenção, da gente não conseguir ficar, né, de fato inteiro ali na aula. Eu sei que talvez nem todas vocês tenham condição de ter, né, um equipamento próprio ou ter um cômodo da casa, né, próprio para assistir às aulas, e que isso pode às vezes, né, motivar aí uma distração. Eu já fiz muita reunião à distância no meu trabalho. E aula nunca dei, aula essa semana está sendo a primeira, está sendo bem legal, tô aprendendo bastante também. Mas reuniões à distância, geralmente, algumas dicas que eu gosto de dar é da pessoa, assim, né, evitar, então, ambientes onde tem muitos estímulos, se possível, né, um ambiente silencioso, sem televisão ligada, sem outras pessoas passando, para facilitar que você tenha foco. Para você ir acompanhando, né, as aulas, participar, então, né, escrever no chat ou falar também com o professor. Isso ajuda a gente a estar inteiro ali na aula, né? Tá realmente, né, participando, realmente não só ouvindo. E também da gente, eu gosto de ir, né, quando eu tô participando de uma aula e não dando aula, de eu ir anotando as coisas que eu tô ouvindo. Porque pelo menos isso me ajuda a encadear, né, a sequência de informações que foi passada na aula. Isso me ajuda a me focar, mesmo sendo coisas meio óbvias, assim, eu vou anotando só pra eu não me perder, pra eu ficar ali, né, inteira dentro da aula. Se vocês tiverem alguma outra dica de coisas que vocês já vivenciaram agora nesse momento de aulas online, é bacana também vocês trocarem, né, mandarem aqui que eu posso ver no chat, vocês podem falar também, que vocês já fizeram que deu certo. Bom, vocês estão falando que a gente não sorteou os temas. Eu achei que a gente já tinha sorteado.
Não sorteamos e não montamos os grupos, tá? Como é que vocês sugerem que a gente pode fazer isso? Vocês montam no grupo de WhatsApp de vocês e me passam depois? Que o que eu fiz à noite foi os alunos puderam escolher os membros do grupo, eles que montaram. E aí, uma vez que os grupos estavam montados, eu fiz o sorteio dos temas. Eu achei que eu tinha feito com vocês também, mas na verdade acho que eu deixei para fazer com vocês no dia da aula, que foi a aula da Andresa. E não deu tempo. Então, vocês, por favor, organizem os grupos e me mandem até a semana que vem, para não ficar muito atrasado também, para vocês poderem já correr atrás dessas entrevistas. Quanto antes vocês mandarem, eu já faço o sorteio e já passo os temas para vocês. Os temas são esses, ó: fracasso escolar e meritocracia, promoção de saúde mental na escola, preconceito e violência na escola, sexualidade, gênero e diversidade na escola. Esses são os temas. Tá? Então, vão ser 1, 2, 3, 4. 4 grupos. 4 grupos. Então, tem que dividir pelo número de pessoas. À noite, eu acho que deu de 5 a 6 pessoas em cada grupo. Mas são 4 temas, né? E aí, no cronograma, vocês conseguem ver a bibliografia sugerida para abordar esses temas. A ideia é que vocês entrevistem, né, um profissional e depois, na aula, façam articulação entre o que vocês viram lá e o que vocês leram aqui na bibliografia. Na parte escrita também. Eu quero que vocês entreguem uma parte escrita também para a gente poder ter as duas coisas. Tá? Beleza, pessoal. Então, retomando a aula, né? A gente estava falando, então, de boas práticas de aulas à distância. O texto, né, como eu já tinha dito, era esse. E vamos entrar, então, agora realmente, né, no autor que a gente vai estar priorizando hoje, que é o Paulo Freire. Dúvidas podem me interromper. Como eu tô com a tela compartilhada agora, eu não tô conseguindo ver o chat. Então, qualquer coisa, vocês falam em áudio que eu consigo parar a aula e ouvir vocês, tá? Quem foi o Paulo Freire, então? É o primeiro autor brasileiro que a gente está estudando nessa disciplina, né? Até então a gente viu o Gramsci, que era italiano, vimos o Adorno, né, que era alemão, e chegamos agora no Paulo Freire. Essa diferença dele ser brasileiro, né, tem uma coisa importante, né, uma coisa que influencia a teoria dele. Na verdade, eu sempre gosto de trazer, né, esse panorama da onde vem o autor, que ano que ele viveu, porque isso sempre, né, na verdade, vai ter uma influência. Mas no caso do Paulo Freire, isso é bem marcante, né, bem evidente. Ele nasceu em Recife, em 21, e morreu em São Paulo, em 97. Então, ele, né, faz até relativamente pouco tempo que ele morreu. Praticamente não contemporâneo aí da gente. E durante esse tempo ele morou em outros países, né? Porque ele teve um período em que ele foi exilado. E ele morou em países da América Latina, acho que Chile, ele chegou a morar. E também chegou a dar aula em universidades do exterior. Então foram momentos em que ele esteve fora do Brasil. Mas a obra dele é bastante conhecida pelo que ele fez aqui no Brasil. Quem que influenciou, né, o Paulo Freire? Nesse artigo ela vai trazendo esses precursores, né? Quem foram as pessoas que tiveram aí uma importância para a construção do pensamento dele. Primeiramente, né, a gente não pode deixar de pensar no Karl Marx, filósofo alemão, que como tema central, né, do artigo é a emancipação, e o tema da aula também. A gente vai olhar a emancipação, né, por esses diversos autores. O Karl Marx, para ele, a emancipação tem a ver com o conceito da alienação. Então, e o que seria nessa alienação? Seria a ação pela qual um indivíduo ou um grupo, uma instituição ou uma sociedade se tornam alheios, estranhos, alienados aos resultados ou produtos da sua própria atividade, né? E como é que as pessoas ficam nesse esquema, né, de alienação, de alheios, né, aos outros, estranhos aos outros? Isso acontece devido à questão do trabalho. Então, o Karl Marx ele vai, né, construir a filosofia dele muito em cima dessas questões econômicas, né, questões de como se organizava a sociedade para o trabalho. Então, ele não vai falar tanto, né, da educação, ele não vai focar tanto na educação, mas ele vai trazer a educação, como sempre, né, colada com essa questão do trabalho, da economia. Então, pensem vocês, né, imaginem vocês lá no começo, né, do século XX, final do século XIX,
a industrialização, né, correndo solta, mas você ainda não tinha, por exemplo, né, como a gente tem hoje, direitos trabalhistas, isso foi uma conquista, né, de muitos anos depois. Então era um trabalho que realmente, né, lembra aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin? Não sei se vocês já viram, que é um filme que mostra, né, um pouco da industrialização nessa época, né? Pensando que a industrialização chegou, o meio de produção capitalista, né, que é esse em que você precisa produzir, né, rapidamente, você precisa produzir as coisas e cada funcionário faz, né, a sua parte, não tem mais aquele conhecimento do todo, né, uma prática artesanal de como era antes. Esse trabalho era um trabalho, então, que alienava. Né? No filme Tempos Modernos, o Charlie Chaplin, ele apertava, né, um parafuso, ele sai da fábrica, ele continua com o movimento de apertar o parafuso, é um filme até de comédia, né, engraçado, mas mostra disso, né, de como que o funcionário ele ficava muito focado nesse pedacinho do trabalho dele, né, e ele não conhecia o processo todo e isso não permitia a ele uma reflexão também, né, sobre o que ele estava fazendo ali. Essa divisão de trabalho, né, de cada um faz uma parte, por exemplo, de um carro, e para o carro ficar pronto e alguém vender esse carro e lucrar. E a lógica ser, né, eu pago o menos possível para esses funcionários trabalharem para mim e eu lucro o máximo possível vendendo esse carro. Era uma forma de trabalhar que para ele então seria a raiz dessa alienação, né? Quando o indivíduo perde o poder sobre a sua própria existência, porque a sociedade que regula a produção geral. Então o indivíduo na verdade não tem autonomia nenhuma para mudar esse sistema, né? Para estar trabalhando de uma outra forma, porque tudo está regulado né, por como a sociedade se organizou. E para o Karl Marx, né, como que você faz para superar esse estado de alienação? Ele pressupõe justamente, né, a emancipação, que é o tema da aula. Seria uma ação revolucionária que compreende um ato de natureza política ao se desvencilhar de propriedade, ao se constituir um indivíduo independente e cidadão, pessoa moral que alcança o poder político da produção sem a regulação do Estado e mercado. Aqui seria, né, o ideal que a gente vê da sociedade, né, comunista que ele propunha. Então as pessoas não teriam propriedade privada, desculpa, e os indivíduos seriam então independentes, né, e não dependeriam da regulação do Estado nem do mercado. Se a gente for pensar, né, nesse exemplo que eu dei de quem trabalha numa fábrica de carro, né, vamos pensar quem trabalha, sei lá, no GM, você se submete, né, a esse trabalho que às vezes é degradante, né, e é um trabalho que você não nasce, quando você é criança, você não fala assim, né, nossa, o sonho da minha vida é apertar um parafuso de um carro. Acho que poucas pessoas ou ninguém tem esse propósito de vida, né? Mas por que você se submete a esse tipo de situação? Porque você precisa viver nesse sistema, né? Você precisa adquirir coisas, você precisa comprar comida, você precisa sobreviver nesse sistema, né? E adquirir coisas para você permanecer vivo, né? E bem nesse sistema. Então, seria uma condição em que o indivíduo não tem autonomia, ele apenas segue o que é proposto dentro desse sistema. Então, a crítica do Karl Marx, né, seria isso, para você ter essa emancipação que combateria então o estado de alienação, você teria que ter uma revolução, né, para modificar a forma como esse sistema está imposto atualmente. E aí, para ele, como eu falei, ele não focou, né, na educação, mas qual seria o papel da educação para ele, né? Seria um instrumento de integração entre o pensar e o fazer, entre a formação e o trabalho, né? Seria essa possibilidade da pessoa aprender, né, como trabalhar, como fazer, né, as coisas na prática, mas também, né, a como pensar. E esse pensar não é qualquer pensar, né? Seria um pensar crítico de si mesmo e da realidade, né? E isso contraporia a pessoa da alienação. Então, a educação teria esse grande papel de favorecer que as pessoas, né, criticassem o próprio sistema e criticassem a forma como elas estão vivendo nele. Então, para ele, né, para o Karl Marx, a emancipação seria relacionada à ideia da liberdade, né, do ser autodeterminado, que implica no conhecimento de si e dos seus meios de produção. Então, novamente, né, a gente volta para a questão dos meios de produção, né, que eu falei que era o grande, né, o core, né, a parte mais relevante, né, da teoria dele. Tudo era voltado para essa questão que foi o que mais chamou a atenção dele, né, a questão da economia e da forma de produzir bens naquela época. Até que tudo bem, gente? A gente não vai se aprofundar tanto assim, né, no Karl Marx, mas era bom a gente trazer ele como uma influência grande do Paulo Freire. Depois, outro autor que é mencionado no artigo, né, como uma grande influência, é o Adorno, que foi o autor que eu coloquei, né, a atividade na plataforma para vocês realizarem, né, a última aula seria, né, sobre ele, foi, na verdade, sobre ele. O Adorno, ele foi um filósofo, né, alemão, da escola de Frankfurt,
Ele escreveu junto com outro autor chamado Horkheimer, que também era da escola de Frankfurt. E eu vou falar um pouquinho mais do Adorno, né, porque foi a aula que a gente não teve. Então eu vou trazer até alguns dados mais aprofundados com relação ao que está colocado aqui nessa aula. Mas o Adorno, qual foi a sacada dele, né? Ele morava na Alemanha na época da Segunda Guerra, então ele, né, viu falar, né, ele viu a questão do nazismo ascender, né, do Holocausto acontecer, da guerra acontecer, e ele justamente trazia, né, essa inquietação, esse incômodo. A grande questão dele era, né, como que numa sociedade de pessoas formadas, de pessoas, né, alguns dos maiores cientistas do mundo, filósofos do mundo, né, moravam na Alemanha naquela época, não era uma população, né, sem educação, e mesmo assim, né, um país que tem prêmios Nobel e etc., e mesmo assim, né, aconteceu o nazismo lá, né, aconteceu o Holocausto lá. Então ele se inquietava muito com isso, de como foi possível, né, não foi uma coisa imposta a pessoas ignorantes, como foi possível que a gente permitisse que isso acontecesse. E ele chamava isso de barbárie, né, qualquer situação de violência, de menosprezo, de você não ter respeito, né, por outras pessoas, ele chamava de barbárie. Então, a questão dele era essa, né? Como não reduzir o mundo, né, à barbárie. E ele chegou nessa resposta pensando sobre a educação, que a educação teria esse papel de não deixar com que as pessoas chegassem, né, à barbárie. E aí, então, a pergunta dele sobre educação era, né, como a educação pode ajudar o mundo a não se reduzir à barbárie? E aí, basicamente, ele contrapõe, né, qual foi a resposta que ele propôs. Ele chegou à conclusão de que havia dois modelos de educação. Uma educação mais técnica, o primeiro modelo, uma educação mais técnica, uma educação científica, uma educação que preparava os sujeitos para, né, fazer coisas, né, para fazer ciência, para produzir coisas. E uma outra educação, que seria uma educação, então, uma segunda educação mais humanista, uma educação que propunha que os sujeitos fossem mais críticos, mais autônomos, que tivessem mais consciência de si, que tivessem consciência social, né, e que então levaria os sujeitos a serem mais, né, emancipados. Então ele via esses dois modelos e o que ele chegou à conclusão foi que a Alemanha, né, então tinha uma educação muito focada no primeiro modelo, que era essa educação preocupada na técnica e na ciência, né, apenas. E ele trazia que esses dois modelos de educação, eles se complementavam, eles na verdade não se complementavam, eles se contrapunham, né, que você tinha que optar por um ou outro. E que a forma de a gente não chegar à barbárie seria optar pelo segundo modelo de educação, que é um modelo menos preocupado com produção, menos preocupado com o método científico e mais preocupado com o próprio ser humano, né? E ele achava que esse tipo de educação era o que garantiria, né, o mundo a não repetir situações como o nazismo, como o Holocausto. Então, para ele, né, a educação devia ser para a autonomia e para a consciência social, que contrapõe-se, né, ao modelo que eu falei de educação, que era altamente técnica e científica. No texto da aula passada, né, também nesse, né, o que chama a atenção do Adorno também é que uma das formas que ele acha de a gente zelar por por essa educação mais humanista, a gente uma coisa que atrapalha a sociedade, que poderia, né, ajudar a gente a ter uma educação mais voltada para o próprio ser humano, seria a gente combater a indústria cultural. O que seria a indústria cultural, né? Na época dele, a gente, né, tinha rádio, tinha começo da TV, né? Mas principalmente o rádio, jornal, né? A mídia, né? Impressa e falada. E ele trazia que a indústria cultural, na verdade, ela preparava os sujeitos desde, né, a infância, desde muito cedo, para serem passivos, para estarem na frente, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo de hoje, de uma televisão, assistindo, né, o que está passando, e nessa situação a pessoa fica com a baixa guarda, né? Ela fica ali desprotegida, ela está ali pronta, né, sob o pretexto do entretenimento, para ouvir, né, e acatar qualquer ideologia, qualquer coisa que a, a, a mídia traga para ela, né? Então, hoje a gente vê muito isso, questão né, da mídia nos vender coisas, né? E ele criticava muito esse modo, né? Então, que ele achava que a indústria feita para as massas, ela não ajudava. Ela, de fato, na verdade, ela treinava os sujeitos, né, já condicionava os sujeitos a, desde sempre, né, serem muito passivos, e que a criança depois entraria na escola com esse hábito, né, de já estar preparada para ser passivo, preparada para
absorver qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de coisa que fosse passado para ela sem a visão crítica, sem questionar aquilo. Então, o Adorno, inclusive, ele foi músico e crítico musical. Ele não ficou famoso, né, como músico, mas ele tinha a proposta justamente de produzir, né, obras que não fossem, né, obras populares, né, que não fossem obras da indústria cultural, que fossem obras que promovessem, né, a reflexão, o questionamento, porque a grande sacada dele era essa. Acho que, né, hoje em dia ele ficaria, né, abismado com a questão, por exemplo, de YouTubers, né, pegando, né, um pouco do exemplo atual, de YouTubers, por exemplo, que, né, vendem coisas para as crianças sem, né, descaradamente, de uma forma cruel, né, de uma forma, enfim, né, sem escrúpulo algum. Então, a gente pode até pensar em que o mundo, né, hoje a gente tem mais acesso à indústria cultural, a gente tem mais formas de expressão da indústria cultural, de como que o Adorno, de repente, poderia criticar ainda mais, né? Na época dele tinha menos acesso, imagina hoje. E para ele, então, voltando ao tema da emancipação, né, que é o tema do artigo, ela só poderia ser bem sucedida se fosse um processo coletivo e não individual, porque o ser é social. Então, a escola, né, teria esse grande papel, né? A gente teria que fazer isso de uma forma com todas as crianças, né, de uma forma coletiva. A educação seria então para a contradição e para a resistência. Contradição no sentido da gente entender que, por exemplo, quando você aprende uma teoria na escola, na faculdade, quando você aprende uma coisa, aquilo não é a única verdade possível, né? Você pode sempre traçar uma crítica, você pode sempre olhar por outro lado, você pode trazer outros autores que possam também, né, ter razão, né, vamos dizer assim, e resistência no sentido de não aceitar tudo de mão beijada, né? Não aceitar tudo que é trazido como verdade, como, né, a única verdade possível. Então, resistir a isso, né, questionar isso, seria a forma da gente ter um modelo de educação que favoreceria a emancipação. Então, vejam que ao contrário daquela educação, né, que seria como a mídia mesmo, em que a criança senta na escola, né, o agente, né, adulto, senta na faculdade e apenas, né, ouve, não tem a possibilidade de questionar, e não pode perguntar, e não pode trazer nenhum outro ponto com relação ao que está sendo passado. E é por isso que eu gosto muito que vocês participem das aulas, porque eu gosto muito dos debates, assim, eu gosto que a gente tenha esse processo, né, de construção, de contradição, de vocês trazerem outros pontos também, de a gente não ficar focado no tipo, é isso, é verdade e acabou, né? As coisas não são assim. Então eu tô sentindo muita falta de vocês participarem. Por favor, não fiquem tanto em silêncio até o final da aula. Vai ter momentos em que eu vou perguntar coisas pra vocês, vocês vão ter que falar. Mas daqui a pouco vai chegar esse momento. Bom, vamos lá. Ele partiu do princípio de que os homens já são enganados de modo permanente, né? Então, partindo desse princípio, a educação deveria, né, ajudar a gente a saber disso, né? A tornar isso consciente. E então, para ele, né, o Adorno, a consciência seria a capacidade de pensar a realidade, estabelecer relação entre experiências intelectuais, fazer experiências intelectuais, né? Que não sejam aquelas experiências apenas científicas, mas também a gente pensar no outro, ter uma autorreflexão. Então, a educação deve ser para a emancipação, para a tomada de conscientização das dificuldades impostas à sociedade, seguida de uma autorreflexão que priorize a conscientização e seja capaz de resistir à repetição. A gente não ficar uma educação mecanicista, repetitiva, em que depois a gente leva isso para nossa vida, né? Uma forma de viver mecanicista e reprodutiva, que não pare para pensar no que a gente está fazendo, não faça críticas, né? E não pense em formas novas de agir. Daí, então, para ele, a gente pode concluir que a emancipação seria esse processo de desvelamento. O que é o desvelamento? Quando você tira um véu. Você tira um véu de cima de alguma coisa e você deixa aquilo explícito, né? Então, é tirar esse véu da realidade e tomada de decisão consciente e independente, com vista à eliminação da barbárie. Profundo isso, né? Então, partindo também de outro filósofo, né, que é citado como uma precursor aí do Paulo Freire, o Gramsci, que a gente já estudou, a gente teve uma aula sobre ele. Para ele, né, a emancipação seria um processo consciente, um processo de conscientização, formação da classe dirigente. Lembrem que a gente viu no artigo que ele se preocupava muito, né, que as crianças de classes menos favorecidas não tivessem uma educação puramente para o trabalho, né, que elas tivessem, sim, né, formação para poder trabalhar, formação para mão de obra, mas também uma formação que desse a possibilidade delas terem acesso, né, a serem líderes, a serem pessoas que regem a sociedade. Vocês lembram disso?
Então, aqui vai aparecer também, né? Então, a formação da classe dirigente, em que os intelectuais orgânicos possuem papel histórico de formação da nova classe de intelectuais, assim como educar as massas, superar o senso comum. Superar o senso comum, lembre que a gente viu também no texto da aula dele, né? Que ele criticava a posição, o pensamento folclórico, né? Que ele dizia que as crianças tinham, que a gente tinha o papel, né, na escola, de que elas quebrassem com esse pensamento folclórico, né? Com esse pensamento do senso comum e partissem, né, para um pensamento mais científico. Então, superar o senso comum e bom senso para o alcance da filosofia da praxis. O que é o bom senso? Né? A gente usa o bom senso de uma forma diferente do que ele chamou. Né? O que ele chamou de bom senso é a dimensão crítica, elementos racionais, coerentes, orgânicos, que apontam para uma concepção histórica e social do homem, fundada em uma certa dose de experiência e de observação direta da realidade. Então, o bom senso seria isso, essa possibilidade de a gente se questionar, né, como o Adorno diria, né? Da gente se questionar, da gente olhar a nossa história, olhar a nossa sociedade e buscar elementos para a gente, né, explicá-la, da gente não aceitar, né, as coisas como são. Essa dimensão crítica, né, diz muito disso. Eu trouxe essa definição do bom senso de outros autores, porque essa autora desse artigo não define o bom senso. E eu achei que era uma palavra que a gente não estudou ainda, então seria importante vocês saberem o que é na concepção dele. E quando fala, né, para o alcance da filosofia da praxis, o que seria a filosofia da praxis? Eu também fui atrás de outro autor para a gente conseguir ter essa definição. Seria a atividade, né, teórico, política, histórico, social, dos grupos subalternos que procuram desenvolver uma visão de mundo global e um programa preciso de ação dentro do contexto em que vivem, com os meios que têm à disposição, visando construir um projeto hegemônico, alternativo de sociedade. Eu lembro do que a gente já viu no texto dele, né, de essa possibilidade de que no grupo subalterno, né, as pessoas de baixa renda, as pessoas do proletariado, os trabalhadores, né, as pessoas que não tiveram acesso tanto, né, às riquezas, também tem essa formação, né, teórico, político, histórico, social, para que possam construir esse projeto hegemônico. Né? O que é um projeto hegemônico? É você ser, aí, hoje em dia a gente usa a palavra de influencer, né? É você ser esse influencer, você ser uma pessoa que consegue, né, chegar numa posição de poder a ponto de influenciar uma sociedade. Então, hoje a gente pode, né, falar que, de repente, sei lá, o grupo dos políticos exerce uma hegemonia, né? O grupo dos empresários exerce uma hegemonia. Os empresários mais do que os políticos, né? Mas a ideia dele era que, por meio da filosofia da praxis, esses grupos seria, né? A filosofia da praxis seria esse meio, né? Dos grupos subalternos terem essa hegemonia também. E não ficarem apenas oprimidos, né? Usando o termo que o Paulo Freire usa muito, né? A opressão. Eu não vou falar tanto do Gramsci, né, porque a gente já teve a aula dele, mas o fundamental é vocês saberem, né, o que ele vê como emancipação. E pra gente entrar no Paulo Freire, né, o que ele tem a ver com isso, então, né, como ele chega nessa história. Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa até aqui? Qualquer coisa? Me falem, deixa eu abrir pra ver se tem alguma coisa no chat. Vocês não falaram nada, vocês estão muito quietinhos, gente. Queria que vocês falassem mais. Fiquem muito à vontade, o texto é pra gente realmente questionar e realmente participar. Mas o que tem a ver, né, retomando então, o Paulo Freire com isso? Ele viveu, né, ele trabalhou, na verdade ele viveu, né, passou pela década de 60, mas ele teve um trabalho muito importante na década de 60 com relação ao analfabetismo no Brasil, né, ao combate do analfabetismo no Brasil. E aí eu trouxe alguns dados aqui de como que era, né, a vida na época dele. Essa foto aqui é da Praça do Epaminondas de Taubaté, porque eu tô com saudade de Taubaté, né, eu moro em São José, agora não tô indo porque não tá tendo aula, mas essa é uma foto da Praça do Epaminondas na época dos anos 60 e atualmente, né. Não foi só a Praça do Epaminondas que mudou nesse período, né, a questão da escolarização no Brasil também mudou muito. A gente vê que na década de 60, os dados, né, indicavam do IBGE que 40% dos adultos brasileiros eram analfabetos. Hoje em dia a gente tem 6,8%, o que ainda é um número alarmante, né, porque quer dizer que 11 milhões de jovens e adultos com mais de 15 anos é analfabeto no Brasil, mas assim, já é um número que diminuiu bastante, né. Esse número, na verdade, de 11 milhões faz com que o Brasil ainda esteja, né, em listas dos piores países com relação à alfabetização, ainda é um motivo de preocupação, porém na época dele, veja como era muito pior, né, ou seja, quase metade dos adultos não sabia ler e escrever, isso é bem, bem preocupante.
E também um outro dado que se tinha na época é que apenas 1/3 das crianças frequentava a escola. E hoje em dia a gente tem 96,4% das crianças frequentando a escola, né? Então é um número também que já superou bastante aí, né? A gente ainda tem 1,5 milhão de crianças que não tá frequentando a escola, mas na época dele era apenas 1/3, né? Ou seja, 33% das crianças frequentavam só. Era muito baixo o número. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. A gente vê uma realidade, né, muito complexa, muito difícil, ainda mais porque os analfabetos nessa época, na década de 60, não podiam votar. Os analfabetos ganharam, né, a possibilidade de votar depois dos anos 80, depois da ditadura militar, tudo. Então, pensem vocês, né, que esses analfabetos, né, que era quase metade da população brasileira, não podiam nem votar. Então, assim, que voz essas pessoas teriam, né, na sociedade para conseguir uma mudança, para conseguir, de fato, né, colocar o que elas pensavam. Então, essa era a realidade na época. Aí eu queria perguntar para vocês, por isso que eu falei que vai ter momentos em que vocês vão ser obrigados a participar, senão a aula não vai seguir. Que história vocês já ouviram, né, sobre educação nessa época? Anos 60, pode ser também anos 70, 80, talvez aí dos pais de vocês, dos tios, avós. O que vocês já ouviram sobre essa época? Bom, Ei, tem mais pode gente na falar? aula? Tudo bem? Bom dia, Natália. Não vi que você tinha chegado. Então, já que perguntou, né? Os meus pais mesmo, o meu avô, já chegou a falar que a educação era totalmente diferente, era de uma forma mais agressiva, às vezes também, né? Que o meu pai, pelo menos, conta que ele tinha uma professora que chegava a bater régua na mão, que uma vez o meu pai ele sempre foi muito questionador, que quando ele questionava algumas coisas que iam contra a própria política da época, ele era mandado para fora da sala de aula, ele não tinha autonomia para poder, uma certa liberdade para poder expor pensamento. Tá. E, mas a questão de educação, ele fala que era muito melhor do que ele vê hoje. Igual o meu avô mesmo, ele teve até a 4ª série só, ele estudou até a 4ª série, mas ele, né, pelo que os meus pais contam, tudo, ele era um homem de muito conhecimento, mas não era devido à escola. Daí os meus pais falam que vem que a alfabetização não, né? A alfabetização era melhor do que a de hoje, sabe? Tá. Interessante. Então, por meios autoritários, né, de castigo físico, Eu acho chegava a que por ser medo, muito por medo também, medo. né? Tá. Ok. Porque, tipo, uma crítica que os meus pais fazem hoje, porque eles acompanham um pouco o meu filho, né? A educação do meu filho. Uhum. E daí eles falam que hoje eles conseguem enxergar essa divisão de papel na escola, que antes estava muito voltado pro ensino dos conhecimentos gerais, né? Tipo, os professores ensinavam matemática, português, tinha as aulas de religião na época também, né? Tinha algumas aulas assim, mas a questão de educação de vida, assim, não sei como colocar, eram mais os pais. A questão de Moral, né? bons. Vamos dizer. Isso. E hoje eles veem que eles fazem, né, falam a respeito disso, que hoje nas escolas, meio que os professores também ensinam isso, né? Não fica só aberto aos pais. Aí eu acho que Uhum. também é porque hoje em dia as crianças passam mais tempo na escola, né? Tem Sim, muita criança que fica mais na escola do que em casa. sim, mas a escola de fato tem um papel mais completo, né? Na época era muito focado Sim. na Uhum. na Era questão bem dividido. da aprendizagem escolar mesmo, dos conteúdos escolares. Aham. Interessante. Mas alguém tem outra história para contar? Outros pontos? Oi, estão me escutando? Alô, bom dia? Oi, André, tudo bem? Tudo. Então, eu lembro que minha mãe falava para mim que na época dela, quando ela estudava, tinha um ensino, né, que era de direito, ética, alguma coisa assim, né, que na época que ela falava para mim que era muito bom, né, esse ensino de ética e de moral, mas ao mesmo tempo é que nem a Natália falou, que era bem autoritário,
né? O professor era figura de respeito e chegava até, às vezes, dependendo uma punição, dava reguada, enfim. Então, eu acho que, além disso, né, o que ela falava para mim é que o ensino público era muito bom, né? Era muito bom. Tipo, aqui em Cruzeiro não tem muita escola. Hum. E ela falava que o Oswaldo, que é a escola pública, ela era melhor. Aí, conforme foi passando os anos, né, que veio aí já a educação privada, né, aí começou a mudar. E hoje em dia, eu acho que a grande questão é essa diferença da educação pública e da educação privada. Que antigamente a educação pública era bem melhor, e aí, conforme foi passando o tempo, ela foi piorando, não sei. Mas ela falava para mim que era a melhor escola. Uhum. Mas será que todo mundo tinha acesso? Tinha vaga para Ah, todo mundo? é, isso daí eu não cheguei a perguntar. Depois eu pergunto pra ela. Vou perguntar. Legal, legal. Bacana. Então, uma educação tida como melhor, comparada à privada, mas ainda assim uma educação autoritária, né? E que tinha os castigos físicos também, como a Natália falou. Fabiana, Carolina, Val, o que vocês têm a dizer? Pode escrever também, se tiver com vergonha de falar, ou se estiverem sem microfone. Posso falar só mais uma coisa, Fernanda? Pode, claro. É só um adendo no que o Dedé falou. A minha mãe já chegou a comentar também que a escola que ela estudava na época era uma escola pública, mas era uma escola mais elitizada, sabe? Realmente Uhum. era. Ela era de Aparecida. A escola hoje não é tão boa, não é uma escola boa. Mas era uma escola, apesar de pública, era só as pessoas, ela mesma usava essa palavra, só as pessoas mais ricas da cidade que estudavam lá, que era uma escola mais central, ela falou assim, nossa, não tinha necessidade de escola particular, porque era muito boa a escola e só os filhos dos ricos que estudavam lá. E uma outra coisa que enquanto o Dedé estava falando, eu pensei também que hoje a gente vê as escolas, né, de ensino fundamental, médio, como um ensino um pouco fraco no Brasil, mas, por outro lado, a gente vê o número de escolas públicas, o quanto elas são procuradas por serem muito boas, mas de uma forma elitizada também, né? Como assim? Querendo ou não, é muito difícil ver nas faculdades, nas Ah, na universidades. faculdade pública, sim, sim. Se Isso. inverte, né, depois. Aham. Sim, sim. O Sim, quanto isso altera, tipo assim, volta a elite de novo nas educações melhores, assim. Uhum. Eu já ouvi isso também, que antigamente a escola de educação básica, né, fundamental e médio, públicas, eram o que é hoje a faculdade pública. Que era onde todo mundo queria Uhum. estar, né, e era mas também que era difícil de conseguir uma vaga, que não era para todos, Sim. né? Então tinha essa questão. E hoje você tem um acesso mais democrático e aí, portanto, mais desafios, né? De como fazer Uhum. com tantas crianças de contextos diferentes, como fazer com que todo mundo tenha uma educação de qualidade, né? Sim. Sim, sim. Porque daí é muita demanda, né? Daí aumenta-se a demanda e fica. Isso que você falou da escola ser para ricos, né? Eles deviam fazer Uhum. alguma seleção, né? Como uma seleção natural ou artificial, né? Natural que eu digo, por exemplo, de às vezes colocar a escola de uma forma tão difícil que se a criança tivesse que trabalhar ou tivesse, né, outra possibilidade dela realmente abandonar a escola, né? O número de evasão Uhum. era muito maior. Então, talvez aí que fosse Sim. selecionado, né, realmente quem vai ficar, né? Que aí o filho do rico não precisava trabalhar, né? E poderia se Sim. dedicar realmente aos estudos, né? Enfim, a gente pode pensar, né, Verdade. vários cenários que tinham, mas eu ouço também, às vezes, as pessoas falarem com muito saudosismo, né, dessa época, de como que a escola era melhor, como que era boa. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com esse saudosismo, porque o saudosismo a gente tende a olhar, né, a guardar as memórias mais marcantes, né? Então, talvez as mais Uhum. positivas, né? As negativas no sentido do Até para castigo esconder a físico. dor um pouco, né? Exato, exatamente, né? Às vezes a gente esquece de algumas coisas meio intencionalmente, né? A gente quer lembrar do que é melhor. Uhum. Então, esse saudosismo também, às vezes, a gente tem que olhar com cuidado, né? Pra não ficar achando que também é tudo uma maravilha. Assim como as pessoas hoje que falam, às Sim. vezes, da época da ditadura militar, né? Que falam com saudosismo de como que as coisas eram melhores,
Mas primeiro, não era o melhor, E melhor não era. não era para todo mundo, né? Para algumas pessoas não era, que sofreram tortura, né? Que sofreram Pra exílio, quem tava na luta, não foi legal, né? Para quem tava quietinho, pode ser que sim, mas mesmo assim tem dados, né, hoje que a gente vê de questão de pobreza nessa época, que não tava tudo bem, né? As pessoas, às vezes, porque o governo controlava a mídia, não ficavam sabendo que tinha gente morrendo de fome, né? Então, enfim, a gente tem que olhar com cuidado sem ver saudosismo. Mas que legal que as coisas que vocês falaram, porque a história que eu ia contar é que a minha mãe, quando ela era criança, ela se mudou isso foi nos anos 70, ela se mudou de casa, aqui dentro de São José mesmo, né? Mudou de bairro, a família dela se mudou, e ela conta que quando ela se mudou, pegou ela e o irmão dela, o irmão mais novo dela, e eles foram nas escolas do bairro perguntar se tinha vaga, e as diretoras diziam que não tinha vaga para eles se matricularem na escola. Então, que demorou para conseguir, assim, tiveram que chorar muito, que insistir muito para conseguir. Então, o que me chama a atenção é que, assim, não foi a mãe dela que foi, né? Foi ela com o irmão, então acho que já era outra visão, assim, de família, né? De sociedade, mesmo 50 anos atrás, não é tanto tempo assim, né? E dessa coisa de não ter vaga, né? De que hoje você tem, né? Hoje, imagina, você chega na escola, você vai em todas as escolas do bairro e não consegue vaga pro seu filho, você põe processo, você vai na prefeitura, isso você resolve de algum jeito, porque tem que ter, né? Tem leis hoje que obrigam, né, as escolas a aceitarem as crianças, e não só aceitarem, né? Você tem hoje leis com relação a vale transporte, alimentação escolar, programa de livro didático. Os anos 90, né? Por que eu coloquei aqui no slide anos 60, 70 e 80? Porque os anos 90, na verdade, foi uma década que teve muita mudança nisso, né? A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, ela foi escrita em 96, que é a lei que vale até hoje, né? Ela teve ajustes, mas é a lei que vale até hoje, né? Que diz o que tem que ter na educação. E diz isso, né? Tem que ter os programas complementares, tem que ter programas suplementares, que a escola tem que ser uma formação, né? Junto com a família, dessa forma mais ampla, como vocês estavam dizendo. Então, é uma lei, assim, que ela é maravilhosa, né? Infelizmente, a gente não vê, né, a aplicação dela 100% acontecer em todos os lugares, mas a gente pode criticar a educação pública, mas é melhor a gente tê-la do que a gente não tê-la, né? E é melhor tê-la para todos, ao invés de ter só para um grupo muito fechado da sociedade, né? Para uma elite, um grupo muito minoritário. Então, o que a gente via, né, no Brasil dessas décadas de 60, 70, 80, né, que foi a época que o Paulo Freire trabalhou, década de 60, na verdade, era esse Brasil que não era tão democrático, né? Não era todo mundo que tinha acesso, tinha essas dificuldades todas. E ele fez ele teve um trabalho, né, muito importante, que foi um trabalho de alfabetizar adultos no Nordeste brasileiro. Ele teve uma cidade especial no Rio Grande do Norte, onde ele fez tipo um projeto piloto, né, de alfabetização, e ele conseguiu alfabetizar mais de 300 adultos em 40 horas. Que foi o trabalho dele mais marcante, né? Que a gente vê que foi mais revolucionário nesse sentido. E a ideia era que esse trabalho fosse, né, implantado no Brasil todo, porém foi bem na época do golpe militar de 64. Então o projeto não foi, né, colocado em vigência, né? O projeto foi engavetado e o Paulo Freire exilado, devido, né, às ideias dele. Vocês viram os autores, né, que ele se baseava, né? Karl Marx, então todos os autores comunistas. Então isso não era bem visto, né? Isso é algo a ser combatido, né, na época. Então, e ainda hoje, né, ainda tem essa polarização política muito grande de ver, né, o comunismo como uma ameaça, né, algo ruim. A gente está meio que voltando à Guerra Fria, né, de ter essa polarização tão distante dos lados aí. E por isso que hoje ele ainda recebe muitas críticas, né? Hoje, na verdade, no ano passado, né, o Bolsonaro mencionou o Paulo Freire como algo a ser combatido, né, algo a ser tirado do MEC, porque o que ele fez foi isso, foi influenciar, né, uma educação brasileira que pensasse mais no sujeito oprimido. Esse foi o grande trabalho que ele realizou. Ele é o autor brasileiro mais citado no mundo inteiro, né? Ele tem, assim, monumentos em homenagem a ele na Suíça ou na Suécia, se não me engano, algum país nórdico, que ele deu aula, chegou a dar aula lá, chegou a ser um cidadão lá ser professor na universidade lá. Mas infelizmente ele não conseguiu colocar, né, em prática esse projeto. O que ele conseguiu fazer foi depois, né, depois que acabou a ditadura, na década de 80 ou 90, ele foi secretário de Educação em São Paulo e ele foi também professor na Universidade do Recife. E escreveu muitos livros, né? Então o legado dele permanece.
Mas a sacada dele foi essa, né? De fazer uma educação que pensasse no oprimido. O que ele fez? Ele pegou esses autores todos, então, né, anteriores que a gente tava falando, né? Ele conhecia e admirava a obra desses autores, porém ele pegou aquilo que servia, né, com relação ao Brasil, porque levando em conta da desigualdade social que tinha aqui, né, que diferia muito, né, da Itália, da Alemanha, de outros países aí europeus, né. Então ele pegou o que servia para cá, né, pensou criticamente nessa questão da desigualdade social, levou isso em conta e pensou uma educação então que possibilitasse esse processo de libertação, né, e de emancipação, em contraposição a uma educação do capital, né, que seria uma educação aí com interesses, né, da classe dominante. E aí ele desenvolveu as atividades que eu estava contando para vocês, né, de alfabetização de jovens e adultos. Essas atividades, essa alfabetização dos jovens e adultos é bem interessante, porque tinha, né, o viés da conscientização política. A ideia era que ele desse, né, acesso a essas pessoas para serem cidadãos, né, poderem influenciar no país, né, politicamente. E o método dele foi muito bem sucedido, porque ele pegava coisas da realidade dos sujeitos, da realidade concreta dos sujeitos, para ensinar. Então, por exemplo, né, o cara trabalha na construção civil, ele vai ensinar, né, o cara a escrever a palavra tijolo, por exemplo. Então, ele pegava, né, elementos da realidade da pessoa que tornava ali, né, fazia muito mais sentido, né, para ele aprender. Então, isso ele trazia até um pouco desses princípios mais, né, vigotskianos, mas que levam em relação à realidade da pessoa. Você não vem com uma matéria, né, pronta, dada, e tipo, né, vai ser isso e acabou. E o que ele queria contrapor era aquele modelo de educação tradicional, né, que ele chama de educação bancária, ou educação do colonizador, que era aquela que já vinha sendo criticada pelos outros autores, que era aquela educação focada na repetição e na mecanização do ler e do escrever. Que era a crítica que ele fazia, né? Esse tipo de educação, assim como o Adorno falou, né? Assim como o Gramsci falou, não favorecia esse pensamento crítico, né? Não favorecia essa indagação. E para o Paulo Freire, o ensinar e o aprender tinha esse princípio da indagação, de você promover esse diálogo, né, entre os alunos e os professores, para que eles possam, né, perguntar, questionar tudo, né? Tudo que eles pudessem. Isso era a verdadeira educação para ele, né? Então era uma educação feita, né, com foco realmente no sujeito oprimido, né, preocupado com as massas, com os trabalhadores, para que eles pudessem então conquistar, né, essa cidadania deles que estava sendo negada. Então a educação dele era humanizadora. Se a gente for pensar, né, com relação a comparar com o Adorno, seria o segundo tipo de educação, né, a mais humanizadora. Se a gente fosse comparar com o Gramsci, seria aquela que dá, né, a possibilidade então da pessoa de baixa renda também, né, influenciar politicamente, também chegar em lugares de poder, essa é a ideia. Então, nisso tinha muito diálogo, né, entre eles e os autores, muita relação, né. Todos eles viam a educação como um instrumento político. Isso tinha em comum de todos eles. Para nenhum deles era só do tipo, você vai aprender para você poder trabalhar e pronto, né. Você vai aprender para você poder trabalhar, para você poder, né, ter um acesso ao mercado de trabalho, mas também para você ter acesso a outras coisas, né, para você chegar de fato onde você tiver que chegar. Então essa educação humanizadora para ele era essa que possibilitava uma mudança de si, da realidade. O diálogo era muito importante, como eu estava dizendo, que a libertação da opressão para ele partia do princípio de que existisse, né, diálogo entre as pessoas, e que a verdadeira educação era essa educação que promovesse o diálogo. E assim, né, como um resumo, a educação dele, né, seria a partir desse processo de conhecimento e formação da consciência filosófica, que se constitui os pilares da educação libertadora. Aprendizagem coletiva, né, assim como então disse o Adorno, né, não é uma coisa individual, mas é coletiva, se expressaria na prática de ensinar e do aprender. Ensinar e aprender seja construído numa relação dialógica. Quando a gente fala em relação dialógica, pense sempre em diálogo, né, que as pessoas pudessem dialogar umas com as outras, entre educador e educando. E seria, então, sem autoritarismo e sem imposições, né? Que isso fala um pouco do que vocês estavam trazendo, né? De que a educação punitiva, a educação autoritária, ela pode até ensinar mais, né? A pessoa pode até aprender mais, sair da escola com mais conhecimento, né? Como até a Natália contou, foi a Natália que contou do avô dela, mas o sujeito sairia, né, com mais dificuldade ou sem essa possibilidade de ter essa visão crítica, né? Esse pensamento filosófico, comparando com uma educação que fosse sem, né, esses elementos de autoritarismo e de imposição. Vamos pensar vocês devem ter estudado em psicologia social ou em talvez terapia de grupo,
a ideia do Kurt Lewin. Não sei se vocês lembram dele, mas o Kurt Lewin falava, né, que o líder autoritário ele consegue fazer com que as pessoas produzam mais, mas é uma produção que não tem... As pessoas competem entre si, elas não colaboram. Se o líder está ausente, as pessoas deixam de fazer, então elas ficam muito dependentes, né, da liderança. Então, de fato, o Kurt Lewin já falava isso, né, e na educação a gente vê, de fato, esse reflexo. Quando você tem uma educação mais democrática, que seria essa humanizadora, onde todo mundo possa dialogar, todo mundo possa pôr os seus pontos e refletir, você tem um grupo que, sim, vai aprender menos, pode ser que produza menos, não seja tão eficaz na questão de aprendizagem de conteúdos, mas vai ser um grupo que vai ser mais coeso, de acordo com o Lewin, né? Mais coeso, um grupo que colabora mais, um grupo que não necessita diretamente da ordem do líder para funcionar, é um grupo que consegue se autogerir melhor. Então você vai ter aí outras vantagens, que é além da questão da produtividade, né? Do aprender mais, do aprender muitos conteúdos. Então, só trazendo esse paralelo para vocês. Para o Paulo Freire ainda, então, né, os processos educativos não se configuram como verdades acabadas e, na verdade, constituem-se como um devenir. Sempre que a gente vê essa palavra, né, devenir ou devir, o Vallon falava do devir, né, pensa sempre naquela coisa do movimento, naquela coisa do está sendo construído, está sendo, né, feito. Pensa nessa coisa dessa dinâmica, nessa coisa de movimento mesmo, né, de estamos chegando lá, de estamos fazendo e nunca vai acabar, dessa ideia de movimento, acho que traduz bem. Então, para eles, seria esse movimento, né, esse devenir, que se constrói na ação dialógica entre educador e educando, mediados pela realidade, né? E cabe considerar, como eu estava dizendo, a condição do conhecimento do indivíduo oprimido. Então, o que ele já traz, né? Quais são os seus valores culturais, a sua realidade social, né? Então, ao invés de criticar, né, a indústria cultural, como fez o Adorno, ele vai trazer o que o indivíduo tem de cultura, não importa o que seja, né? Para poder pensar uma realidade que parte uma educação que parte dessa realidade para elaboração crítica e exercício da luta. E isso, por exemplo, né, eu gosto de trazer esse exemplo dos estágios que vocês fazem em educação, né? Eu acho, quem faz supervisão comigo sabe que assim, eu gosto muito mais de trabalhar com os alunos indo até, agora nessa situação de isolamento é difícil, né? Mas indo até as escolas e vendo o que de fato, né, tem lá, né? Como são os alunos, conhecer de fato aquela realidade antes de chegar com um projeto pronto, né? Que de repente pode ter funcionado em outro lugar, mas não ali. Então você respeitar, né, e considerar a realidade daqueles indivíduos, né, daquele grupo, faz parte de você conseguir dar essa educação mais pensada nesse indivíduo oprimido, né, de você não chegar com algo pronto, algo que você vai transmitir para eles ou passar para eles, né, algo que você vai construir junto. Nesse sentido, o Paulo Freire parece muito construtivista, né, de você ir fazendo isso junto com o sujeito e não colocando ele numa posição de passividade. E aí ela termina, então assim, ela explica, né, traz esses pontos sobre Paulo Freire, que são pontos assim dos mais relevantes, né, na teoria dele com relação à emancipação. E nas considerações finais, né, vamos voltar lá para o artigo, que como eu falei, né, o começo do artigo era, para quem estava aqui no começo da aula, era ela questionando se o acesso ao ensino superior pelos alunos de baixa renda, né, cotistas, etc., se isso garantiria para eles a emancipação. Ela traz aqui, né, democratização do ensino superior, não se considera apenas pela ampliação de vagas. Então, ela objetivava elucidar aspectos teóricos acerca da categoria emancipação. Eu estou aqui na página, vocês estão vendo meu cursor, na página 17, aqui em cima. Objetivamente elucidar os aspectos teóricos acerca da categoria emancipação, com o objetivo de favorecer a análise de hipóteses de que os sujeitos em situação de vulnerabilidade social são capazes de romper com a barreira da exclusão social ao ingressarem e concluírem cursos superiores. Então, esse era o objetivo dela. E aí, depois que ela lê todos os autores, né, e traz a articulação das ideias deles, ela chega numa conclusão. Que é que sim, né? Cadê a parte que eu ia ler para vocês? Aqui. Nesses termos, eu estou na página 31, no parágrafo que começa com nesses termos. Nesses termos, à guisa de conclusões, o ingresso de sujeitos em situação de vulnerabilidade na educação superior, principalmente a partir das políticas de cotas, no conjunto da ampliação dos direitos, configura-se como uma possibilidade de efetivação de processos emancipatórios, a partir da inserção no campo dos estudos superiores e da aquisição de conhecimentos, desde que
esses propósitos, desde que propositivos de uma filosofia da praxis, né? Então, só você colocar a pessoa no ensino superior não garante por si só essa emancipação. Ela é uma condição importante, uma condição que tem que acontecer. Mas você tem que ter também, né, uma educação no ensino superior que favoreça essa filosofia da praxis, que, como a gente viu do Gramsci, seria essa possibilidade do sujeito, né, aprender coisas e questionar a realidade a ponto dele ter possibilidade de fazer parte desse grupo hegemônico. Então, acho que a grande conclusão é essa, né? É possível fazer isso, mas você precisa ter condições, dar condições para os sujeitos fazerem isso. E aí a gente tem uma frase aqui no último parágrafo do Paulo Freire, né? Que tá entre aspas, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, não basta só você colocar, né, a criança na escola ou o adolescente na faculdade e isso vai acontecer imediatamente. Mas você precisa ter isso. Então, precisa ter um acesso democrático. Então, acho que essa é a grande sacada, né? Acesso democrático com essa possibilidade de pensar criticamente a realidade. E aí, para finalizar, o André tinha perguntado aqui, né? Queria saber para o Adorno o que é ser crítico. Então, né, ser crítico não é ser aquela pessoa chata que é do contra, não é isso, né? Mas essa pessoa que resiste de fato, que ela não toma, né, o que ela... Eu não sei se você estava aqui na hora que eu falei do Adorno, mas aquela pessoa que não toma aquilo que a escola ensina, ou que a mídia ensina, ou que alguém coloca como um valor, como algo importante, como uma verdade pronta e acabou, né? Que ela tem essa possibilidade de questionar e de, inclusive, resistir a alguma ideologia ou algum pensamento que seja imposto para ela, né? Então, seria essa criticidade seria sempre ter esse pé atrás, porque ele parte do princípio de que a gente já está no mundo, né? Já é um sistema todo feito para nos enganar. Então, que a gente já tem partindo dessa premissa, né? Essa visão crítica com relação ao que nos é ensinado, ao que nos é sempre passado por meio da mídia e da escola. Ok? Não sei se respondeu a sua pergunta. Era isso que você queria saber? E o nome do artigo, sim, o nome do artigo é esse aqui, né? Tá no cronograma, mas é A Concepção de Emancipação em Paulo Freire para uma leitura de acesso à educação superior. E aí, pra gente finalizar, gente, até aqui alguma outra dúvida, alguma outra coisa que vocês queiram comentar? Pra gente finalizar, né, essa aula, obrigado por vocês terem participado, foi bastante positiva na minha visão, mas a presença dessa aula vai ser dada por meio da plataforma, da EVA. Então, para quem não pôde estar aqui, não tem problema, né? Não vai ficar sem a presença. E para vocês que estão aqui, não deixem de acessar a plataforma. Na verdade, não está lá ainda, tá? A partir talvez do meio da semana ou da semana que vem que estará lá. A atividade referente a essa aula. E aí, fazendo a atividade, é que vocês garantem a presença nessa aula. E qual que vai ser a atividade? A gente pode começar a discussão, inclusive, agora. Eu queria propor para vocês uma questão, que é essa aqui. Eu vou até copiar e pôr no chat, porque vocês podem ter acesso depois também que a gente desligar. Cadê vocês? Aqui. Vixe, não consegui. Vamos lá, de novo. Copiar. Colar. Ah, ele já tinha colado várias vezes. Eu não tinha visto. Então a pergunta é essa. Com base na leitura do artigo e na reflexão sobre as desigualdades no Brasil, que impactam a situação atual da pandemia, isolamento social, aulas à distância na educação básica, cancelamento das aulas, poderá ter na educação, caso não seja efetivada nenhuma política pública que considere essas diferenças sociais? O que vocês acham? Vocês estão acompanhando as notícias primeiro, né, de como que está aí em cada cidade, em cada estado? Se cancelaram as aulas na escola pública, na escola educação básica, né, principalmente. O que vocês têm visto? Eu acho que eu vou falar de novo, né? Todo mundo quieto. O povo dormiu. Ai. Mas, bom, pelo que eu tenho visto, as escolas realmente têm fechado, pelo menos nas cidades vizinhas aqui na minha, todas fecharam.
junto com a gente até na faculdade, a do meu filho, ele estuda em escola municipal, a dele fechou uma semana depois, mas na semana já eles não estavam contando falta, e eles estavam só ensinando sobre higiene pessoal para as crianças, sobre prevenção. Qual que é a série? Ele tá no quarto Tá. ano. Legal. Mas e agora, como tá? Fechou e não tem nenhuma atividade à distância? Não tem Fechou mesmo. nenhuma atividade. Eu que tô pegando atividade na internet, pesquiso lá atividades do quarto ano de matemática. Atividade enfim, passo, daí eu de manhã, que é o período de aula dele, eu passo as atividades para ele, ele faz, consegui alguns vídeos no YouTube. E daí algumas mães, a gente está fazendo algumas trocas, que daí eu conheço algumas mães, a gente faz umas trocas de materiais, mas tem as outras escolas, assim, de filhos de amigas minhas, ou que daí é escola particular, aí eles estão tendo também a mesma coisa que a gente, acesso a uma plataforma, e daí como eles têm apostila, então os professores durante a semana enviam para eles as apostilas que tem que fazer, enviam videoaulas e tudo mais, mas na do meu filho, que é municipal, aí não só falaram que depois que passar a quarentena que eles vão ver como que vai fazer, como que vai repor essas aulas. É escola municipal em Taubaté? Não, é em Roseira. Ah, Roseira. Eu moro em Roseira. E você acha que todas as crianças estão tendo acesso a isso que o seu filho está Não. tendo? De uma mãe que acompanha, que pega atividade, tenta se esforçar para ensinar? Eu acho que não. Porque, igual, eu e essa mãe que a gente está fazendo essas trocas, ela é pedagoga também. Então, eu acho que daí tem essa preocupação. E é uma coisa que a gente já estava vindo meio que preocupada com a educação do meu filho e do dela, porque a gente estava achando a professora bem dessa forma, sabe? Ficava mandando repetir muita coisa. E como eles são bons alunos, a gente já achava que estava meio que prejudicial. Então, a gente tem esse posicionamento mais ativo na educação deles. Mas eu acredito que nem todo mundo esteja fazendo isso. Até porque nem todo mundo, igual a Roseira, tem muita criança de zona que mora em zona rural, então é muito mais difícil acesso à internet. E daí tem os pais que já não estão trabalhando, então a preocupação, ou então que tem muitos filhos, não vai se preocupar em passar uma atividade para cada filho. Eu acho que vai ser bem complicado, bem complicado. Que impacto você acha que isso pode ter? Que impacto? Para depois que voltar à vida normal, né? Como é que vai ser isso? Eu acredito que aí vai começar como se fosse o começo do ano de novo, né? Aquela avaliação para ver como as crianças estão. E daí eu acho que vai praticamente atrasar todo o ano deles, mudar todo o calendário. E até o meu filho mesmo falou assim: ai, mamãe, eu acho que eu vou me formar só o ano que vem, no meu quarto ano. Então, e daí tem as preocupações também, que eu acho que, nossa, vai ser muito pesado por conta dos pais da questão de salário, né? Do emprego. Sim. Então, isso vai gerar mais estresse. Então, querendo ou não, isso vai respaldar nas crianças, na educação. E, então, eu acho que vai ter uma crise muito grande. Muito grande. Legal. Porque a gente não pode pensar essa situação só como uma situação que impacta a saúde, né? Ela impacta a economia, ela impacta a educação, ela impacta todos os setores da sociedade. Sim, o emocional, né? Tudo. E a gente tá vendo muito ações como essa sua, né? Que são ações de pequenos grupos, ações ou individuais mesmo, né? De ajuda, de fazer alguma coisa. Mas até agora a gente não tem nenhuma política pública falando da educação, né? O Estado de São Paulo, o que o Dória, né, decretou, era que não teriam as aulas, mas não sei se agora já fechou isso, estava no questionamento se ia ter atividade online ou não. Mas eu li uma matéria na internet falando sobre essa questão de ter aula online ou não ter, o que é melhor, né? Dar aula online para pelo menos manter a rotina, né? E manter os conteúdos, ou, né? Dar as férias agora e depois nas férias dar os conteúdos. E aí nessa reportagem o diretor do Colégio Bandeirantes de São Paulo, que é um colégio bem renomado, né? Bem caro, inclusive, de elite,
ele dizia que ele era a favor de manter as aulas à distância, porque assim, o que fosse decretado, na verdade, todo mundo ia ter que seguir, né? E ele estava sendo contra essa possibilidade de dar férias agora, ele estava, né, falando que era um absurdo, que tinha que continuar as aulas à distância. E aí o que eu penso é que os alunos dele têm condições, né, de ter aula à distância. Sim. Tem equipamento, né, tem talvez pais que vão, né, ajudar, ou contratar professor Aham. particular, vão ter os recursos para poder o filho, né, continuar tendo, né, o mínimo possível de dano. Mas e as crianças que não Sim. têm, né? Talvez essa Então, situação vá acentuar nessa diferença social, realmente. é até a questão também do quanto os pais têm conhecimento, né? Sim. É igual a minha mãe que fica com meu filho enquanto eu tô indo na faculdade. Às vezes ela ajuda ele na tarefa. E esse ano mesmo ela falou assim, ai, Natália, eu já tô ficando preocupada porque daqui a pouco eu não vou conseguir mais ajudar ele, porque eu já não lembro mais como que é a conta de dividir, essas coisas que ele começou a aprender. Uhum. Então, vai até onde eu, tipo, igual É onde dá pra ir, né? como que os pais vão ajudar, como que os pais vão ter essa posição do professor, sendo que às vezes nem os pais têm o próprio conhecimento, né? A gente Sim. tem muita coisa hoje a gente encontra na internet, igual eu consegui muitas videoaulas mesmo, que eu passei para ele, tipo, eu falei assim, história eu não sei o que você está aprendendo direito, filho, porque né, não tem o livro aqui, o livro fica na escola. Então, mamãe vai passar algumas coisas, eu peguei alguns vídeos do Felipe Castanhari, que eu gosto bastante. Falei assim, aprende aí sobre a história do Brasil, foi dando. Mas não é todo mundo que tem esse acesso, né? Tipo, não é toda mãe, não é toda... Porque tem mães mais velhas, tem mães mais novas, tem mães, tipo, pais, né? Muitas Avós. variáveis, né? Sim, E fora então, tipo, os que que não têm que tem... trabalhar ainda, né? Que estão trabalhando, ou que, por não estar Sim, trabalhando, tem não... que pensar outra forma de renda, né? Para não passar fome nesse momento. Uhum. É Ou então, complexo. tipo, querendo ou não, uma criança dentro de casa já ocupa tempo também, né? Daí o pai e a Sim, mãe estão sim. em casa, aí tem até uns memes que eu vi, agora é a hora de trabalhar relações familiares nas famílias. Sem ter outra opção, né? Que então, assim, o quanto pesado também tá, né, sobre isso. Tipo assim, algumas famílias que realmente, entre aspas, assim, são desestruturadas, o quanto tá sendo esse enfrentamento para elas e a pressão dentro de casa. E querendo ou Uhum. não, a gente sabe que a criança não é a que mais sofre, todo mundo acaba sofrendo, mas isso respalda muito, né? É, sim, sim. Então, essa reflexão que eu queria que vocês tivessem, né? A gente tá quase chegando no fim da aula, eu vou deixar esse tempinho para vocês redigirem a resposta de vocês. Como eu falei, por enquanto a pergunta não está na plataforma ainda, mas podem ir redigindo a resposta no arquivo de vocês e quando tiver lá, vocês só copiam e colam, né? E Uhum. aproveitem que a gente está nessa discussão, né? Que está muito fresco, né? Depois, se você fechar o computador, você vai fazer depois, talvez você já não lembre mais do que a gente está discutindo. Então, aproveitem para fazer agora. Eu quero deixar esses minutos para vocês fazerem. Natália, obrigada pelo seu relato. É nesse sentido mesmo que a gente queria que a gente conversasse, né? De como está sendo na vida de cada um, o que estão vendo por aí, né? O que está acontecendo e pensar nessa dimensão. Que se a gente fizer ações individuais, ótimo. Mas se não tiver uma ação pública, né? Uma ação que realmente impacte a todos, tem chance de que essa situação aumente a desigualdade, né? Imagina Uhum. você chegando lá, né, no Enem, e aí tem esses alunos do Colégio Bandeirantes que tiveram aula online, tiveram todo o suporte, e os alunos da escola pública, né, que às vezes não tiveram nada, né? Então, a gente vê que o impacto vai acontecer. Não só na economia, na saúde, mas na educação também. Então, a gente tem que ficar sempre Educação. ciente, né, de como que as condições da sociedade, elas vão... A escola, né, e a criança, ela não está isenta disso nunca. Essa matéria ela tem essa Uhum. provocação, a gente sempre pensar o todo, né, pra gente pensar também nas crianças, no grupo que a gente está trabalhando. Ok, gente? Você tem mais alguma dúvida até aqui? Não, eu só queria complementar um negocinho, né? Além do que a Natália falou, é Legal. que eu tenho uma sobrinha que ela tem 10 anos de idade e ela vai ter aula à distância, né? Ah, E aí eu comecei a pensar, nossa, como que será para uma criança de 10 anos? Tipo, para mim que eu já tenho 21, às vezes eu tá tô difícil, né? tendo, às vezes é difícil, eu tô tendo aula EAD, aí eu fico, né, perco atenção, às vezes eu olho o celular, eu fico pensando com uma criança de 10 anos, como que ela vai conseguir prestar atenção, né, nas aulas e por quanto tempo ela vai conseguir,
né? Porque geralmente é o período da tarde ou o período da manhã. Então, essa proposta de aula online, eu fiquei refletindo, pensando, para as crianças, né? Eu acho Uhum. que tem que ter um planejamento para também não esgotar e ter uma sobrecarga na criança, né? É. E, A e além educação, para criança menor ainda, né? Ensino Fundamental 1 e educação infantil, ela tem também a função psicomotora, né? Não é só a parte disso, dos conteúdos, né? Tem a parte social, da convivência. Tem uma uhum, amiga que falou que a filha dela tem 2 anos e meio, que ela tem feito algumas chamadas com os amiguinhos da escola, e que é um momento, tipo assim, é o ponto alto do dia. A menina tem 2 anos. Dela ver, né, o amiguinho, dela, enfim, poder conversar, poder trocar ideia do jeito dela. sim, sim, isso é muito bom. Mas eu acho que também a grande reflexão e a grande crítica é realmente essa. É como beneficiar todos, porque nem todos têm acesso à internet, Aham, computador. sim. Então, algumas famílias se preocupam, outras famílias têm tantas outras preocupações que a educação não é primordial, né? Então, acho que por isso que é a importância de um posicionamento público, né? Sim. Político também, para realmente informar. Eu acho que até mesmo com uma posição política, ainda vai ter famílias que, né, não têm essa consciência e não vai seguir. Seria uma forma de a gente pensar de minimizar, né? Quer dizer, Sim, o dano já tá exatamente. feito. E aí e a gente não Aham. tem controle, né? A gente não pode falar também assim, vamos ignorar a quarentena e vamos ter aula normal. Não é o que a gente quer, Sim, evidentemente, senão todo mundo vai morrer. Mas o que a gente quer é que as pessoas, que seja pensado, né? Que seja pensado alguma forma de amenizar os efeitos. exatamente. Até propor uma forma de conscientização, né? É, exatamente. Não é só política, né? A gente tem que ouvir os especialistas também. Isso, aham. E isso eu vejo pouco, assim. Eu vejo, por exemplo, sei lá, um grupo de especialistas debatendo e aí outro grupo, sei lá, da política debatendo e falando coisas completamente opostas. Então é bem, não tem esse diálogo, né, que se o Paulo Freire tivesse conseguido fazer o trabalho dele bem feito, conseguisse, né, não tivesse sido exilado, fazendo tudo certinho, se fosse para levar em prática isso, né, seria esse diálogo justamente entre as instâncias superiores também, né, que a gente não tá vendo acontecer. Sim. Aham. É porque as pessoas mais próximas, assim, né? Meus primos, as crianças, estão tudo falando que, é férias, vamos voltar a jogar videogame. Uhum, uhum. E aí é complicado, né? Porque, que nem a Natália falou, vai começar tudo de novo, como se tivesse tido umas férias, e aí vai ter um atraso. Vai ter um Sim, atraso na matéria, um atraso no ensinamento, e aí fica essa diferença entre as escolas que estão tendo aula à distância, né? E as escolas que não estão passando atividade, enfim. sim. Eu acho que vai promover ainda mais uma desigualdade social, principalmente em provas vestibulares, né? Nessa competição que a gente vê. Sim, é isso que eu vejo também. Então, redijam isso que vocês estão falando. Obrigada pela participação também, André, pelo seu depoimento. Opa, Redijam isso que vocês estão falando, né? E quem não falou também, né? Pense e vê o que você tem de reflexão. Não é uma pergunta que tem respostas certas e erradas. Eu só quero que vocês façam essa reflexão e escrevam lá para depois contar a presença para vocês. Tá bom? Gente, tá obrigado certo. pela aula de hoje. Gostei muito da participação de vocês. Bom, e aí até semana que vem. A gente se vê na semana que vem de novo. Tchau, obrigado, viu, Fernando? Tchau, obrigada. Tchau, Fernanda.